De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar a respeito da Escola de Inventor, aqui na companhia do Fábio. Fábio, obrigado pela presença com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigado você. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E com a Lívia. Lívia, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. A gente que agradece o convite e a oportunidade. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da escola, né? Qual é esse perfil, né? E por que Escola de Inventor? A Escola de Inventor faz 3 anos que ela está atuando com crianças do ensino fundamental, então de 7 a 14 anos. E o grande objetivo da escola é desenvolver a parte da ciência e da matemática de uma maneira bem prática e lúdica, para a criançada pegar aqueles conhecimentos que eles veem na escola regular de uma maneira mais prática. Então ela é um plus ao ensino tradicional, aí, a escola tradicional. Isso, é um curso do contraturno, onde a criançada participa uma vez por semana. E elas têm aula que trabalha muito o pensamento computacional, que seria resolver problemas de uma maneira lógica, trabalha muito a parte lógica, tem muito trabalho de resolução de problemas. Então, nossas aulas trabalham muito por projetos. Então, toda aula tem um projeto que as crianças têm que desenvolver. Então, a criançada tem um papel ativo no ensino. Nós nem chamamos de professores, chamamos de mentores. As pessoas que estão em sala de aula, para guiar a criançada através do conhecimento. Então, sempre tem uma pergunta guia. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é, por exemplo, como que os robôs andam? Aí nós perguntamos para as crianças. As crianças, por meio do conhecimento que elas já têm, da lógica que elas vão adquirindo com a resposta das outras crianças, nós chegamos ao resultado que são os motores. Mas nós simplesmente não falamos o que são os motores, mas como funciona o motor. Então, a criança tem um papel ativo nesse sentido de a gente sempre jogar as perguntas e ir guiando elas pelo conhecimento. Então, é uma metodologia bem ativa. E nisso, você se depara o tempo inteiro com a questão lúdica que está na essência das crianças, né, Lívia? Exatamente. A gente utiliza também uma técnica de aprendizagem divertida, onde para ensinar, por exemplo, conceitos de elétrica, a gente vai construir um brinquedo com essa criança, onde ela vai precisar utilizar um interruptor, fio, pilha e entender como que funciona esse circuito elétrico. Uma das atividades que tem bastante sucesso é as crianças, elas criam o sabre de luz, o próprio sabre de luz. Então, são diversos materiais que elas têm que saber separar, aprender qual a melhor ordem de encaixe e de estruturação deles. E com isso ela vai aprendendo sobre energia elétrica, como funciona o interruptor e a corrente elétrica, qual o caminhozinho que ela tem que fazer, tudo isso. Todos os jedaizinhos aprendendo a montar o seu Exatamente. sabre. Com certeza tem muito adulto que está louco agora, né? Onde é a escola? Quero fazer o curso também. Mas, de fato, acaba dando uma questão que é lúdica, mas ao mesmo tempo é prática. E eu fico imaginando o universo de respostas que vocês já tiveram, né? Quando se pergunta, por exemplo, como é que um robô anda, vocês chegaram já a fazer uma coleta de umas respostas assim? Porque eu acho que deve gerar um material muito bacana, né? Sim, com certeza. São respostas totalmente inusitadas, desde coisas que às vezes não tem muito a ver, mas coisas que elas acertam de primeira, assim. Então nós ficamos muito surpresos, porque na verdade as crianças têm uma bagagem de conhecimento, né? Hoje em dia elas têm muita informação. Elas veem muita coisa nos computadores, na TV. Então são respostas de todas as maneiras e nós achamos muito divertido. Inclusive, as perguntas fazem parte da metodologia. Às vezes, uma aula para uma criança pode durar meia hora, mas como nós trabalhamos com 14 crianças, a aula dura 3 vezes mais, porque o que engrandece essa aula mesmo são essas perguntas e essas respostas. E as crianças se sentem mais apropriadas do ensino. Elas sentem que elas têm mais liberdade, elas não ficam acanhadas com o erro, né? Esse é um ponto que eu sempre gosto de falar, que o erro faz parte do ensino, né? A gente precisa ver onde errou
arrumar uma maneira de dar uma modificada e tentar novamente, né? Isso que a gente sempre fala para a criançada. Então a pergunta trabalha muito isso, tirar um pouco desse medo dela, que elas têm de responder e de errar. Até porque todo inventor aí passou por esse processo, né? Isso, com 14 certeza. bis não era 14 à toa. Né? Exatamente. E não era bis à toa também, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, Luciano, que, por exemplo, lá na escola, as crianças criam jogos de computador, elas criam animações de computador, só que o grande ponto não é simplesmente criar um jogo. Por exemplo, tem muita matemática por trás dessa criação de jogos. Então, por exemplo, para onde que o meu personagem vai olhar? Ele vai utilizar os graus. Então, para isso, ele tem que saber o que são os graus, saber utilizar. Então, não fica um assunto maçante. Ela percebe que se ela tiver essa ferramenta, o jogo dela fica muito mais legal. Por exemplo, para que lado que o meu personagem tem que ir? Utiliza o plano cartesiano. Mas o que é o plano cartesiano? De onde ele veio? O que são os números negativos, positivos? Então, tudo isso engrandece o jogo dele. Então, torna uma ferramenta a mais para ele. Fica muito mais divertido. A mesma coisa na parte da robótica. A robótica tem os conceitos de engenharia, a criança vai montar um robô, mas, por exemplo, os robôs ele tem algo que chama sensor. O sensor ajuda o robô a entender o ambiente que ele está. Então, por exemplo, tem um sensor na escola que nós utilizamos, que é um que mede distância. E esse sensor utiliza o som. O som é emitido, bate na parede e volta, ele sabe medir a distância. Que é o que funciona com os morcegos, com as baleias, com os submarinos. Então, por mais que ele vá só montar um robô, nós sempre colocamos esse conteúdo da ciência, da matemática. Então, o lúdico e o prático está muito envolvido nessa parte de dar um significado para aquilo que eles veem na escola mesmo. No último bloco a gente falava desses processos lúdicos de ação direta, de ter contato com vários objetos. E o Caio pergunta aqui, né? Se vocês têm material pronto para essas atividades ou se é criado do zero mesmo. Olha, descobri que com PVC e uma pilha eu faço isso e aí eu incorporo esse processo para a criança pensar em coisas do dia a dia e poder também criar. Sim, essa pergunta é muito interessante, porque metodologia nós criamos na escola. Então, tem um porquê de criar o sabre de luz, que é para ensinar um circuito elétrico, que é um circuito em série. Mas nós sempre pensamos em utilizar materiais que eles possam ter em casa, né? Para tornar mais viável para eles criarem em casa também. Então, no começo do processo, eles veem todos os materiais separados. Eles não veem muito o porquê daquilo lá virar um sabre de luz. Então, no decorrer do processo de para que serve essa peça, onde que eu utilizo, eles vão vendo que vão tomando forma aquilo. E são materiais do cotidiano deles, né? Que eles têm em casa, por exemplo. Sem dúvida. E Lívia, a gente conversava no intervalo, você falava que isso acaba estimulando até no conserto dos brinquedos e entender o funcionamento dos brinquedos que ele já tem em casa. Exatamente. A criança, quando ela vê como que funciona aquele brinquedo por dentro e participa do processo de construção dele, ela começa a ver com outros olhos os próprios brinquedos que ela tem em casa, né? Então, ela começa a fazer essa correlação. Pô, se é um boneco que acende a luz, quando eu aperto a barriga, provavelmente tem um interruptor parecido com o do sabre. Se não está acendendo, talvez tenha uma forma de eu arrumar isso, que eu sei como ela funciona agora, né? E é uma coisa que a gente não vê muito nesse interesse da criança hoje em dia, né? Na minha época de criança, o que mais quebrava brinquedo não era o uso, mas era desmontar para entender como funcionava e depois não conseguia montar de novo. Né? Mas parece que hoje quebrou, deixa de lado, vai para o outro, a gente perdeu esse... Parece assim, os brinquedos atualmente estão cada vez mais complexos e existe um certo distanciamento da criança em relação a esse brinquedo, que ela pensa, não, é muito complicado, eu nunca vou conseguir arrumar ou entender. Isso também é uma das coisas que a escola trabalha. Quando a gente vai mostrar para eles o que é um computador, eles desmontam o computador, veem cada pecinha dentro, vão entendendo que cada pecinha dessa serve, qual o funcionamento. E depois a gente faz um paralelo com um mini computadorzinho de mão, que é desse tamanho, onde tem as mesmas pecinhas. E a gente fala, o celular também não é muito diferente disso.
o tablet, aí já tem criança que começa a desmontar tudo na casa. A mãe fala, pelo amor de Deus, estou ficando sem micro-ondas quase. Porque ele começa a curiosidade, ela é instigada e ele não para mais de querer descobrir. Como as coisas funcionam. E é fundamental hoje, né? A gente tem pouco desse espírito de curiosidade, né, Fábio? Tem. Eu acredito que seja muito, por exemplo, tablets e celulares. Você tem as coisas já mastigadas, já prontas. Tem joguinhos que ela já recebe pronto. Não tem mais o ponto de você... Eu gosto muito de falar, por exemplo, antigamente você pegava um galho de uma árvore, virava uma varinha mágica ou alguma coisa, né? Hoje em dia não, a criançada tem muito o celular e o tablet como uma forma de brincadeira. Então, nós sempre tentamos desenvolver essa parte da criatividade, incentivar mesmo, né? Que é natural da criança. A curiosidade, a criatividade. Ah, para que serve isso? E se eu colocar desse jeito? Ah, eu posso pintar dessa maneira? Então, nós achamos muito importante isso no montar das coisas, né? É uma parte muito importante para elas. E, por um lado, também eu acho estimulante, no sentido de que a gente tem muitas crianças que não gostam da área de exatas. Exatamente porque ela é muito compactada no sentido de dividir teoria da prática. Né? Isso. Exatamente, nós percebemos muito isso mesmo, que às vezes mostra uma fórmula matemática que a criança simplesmente acredita o que o professor falou, acha que é desse jeito e tudo bem. Então, nossa ideia é muito, se for usar, por exemplo, o plano cartesiano, que nem eu citei nos jogos, ela vai ver na prática aquilo, ela vê que tem um porquê dela estar usando esse conteúdo. Então, isso não somente é por meio dos computadores. Atividades que são fora dos computadores também funcionam muito bem, nem desde fazer um jogo de batalha naval para ensinar plano cartesiano. É tudo muito válido para a criança se empoderar do processo e ver que aquilo é valioso para ela também, para todos os sentidos, né? E isso abre um panorama, né, Lívia? Porque a gente acaba caindo nisso, né? Eu tenho certeza que todos ou já fizeram uma pergunta, ou já ouviram alguém perguntando pela escola assim, mas para que eu vou usar essa fórmula algum dia na minha vida? Exatamente. Se você não consegue entender onde aquilo será aplicado na sua vida, o processo de aprendizagem é muito mais difícil. Você não consegue visualizar aquilo, então ele passa a ser uma teoria, possivelmente caindo no esquecimento. Agora, se você participa de uma atividade onde aquele processo foi importante para você cumprir um objetivo, entender aquele conceito, foi importante para você cumprir um objetivo prático que está na sua frente, o processo de aprendizagem é muito maior, ele tem um ganho absurdo, assim, na absorção do conhecimento mesmo. A gente falava nos blocos anteriores a respeito também de oficinas, de workshops que vocês realizam, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Pode ser, Lívia. Legal. A gente está desenvolvendo uma aula experimental que é voltada para os pais e alunos que tenham vontade de conhecer a metodologia da escola, entender como a escola funciona. E elas acontecem todas as quartas-feiras, às 6h30 da tarde. Das 6h30 até umas 8h15, 8h30. E aí, primeiro a gente apresenta um pouquinho da escola para os pais, um pouco do que a gente está falando aqui. E depois a gente passa para uma atividade prática com as crianças. Como a escola é voltada para a prática, a gente também não fica muito falando, que é fazendo que eles vão entender como funciona a escola. E também a gente está com uma oficina no Ribeirão Shopping, na sala interativa, de quinta a domingo, essa semana e mais a semana que vem. Essa oficina é voltada também para crianças a partir de 6 anos de idade. E nessas oficinas as crianças vão aprender conceitos de conduz ou não conduz eletricidade, vão com diversos materiais testar isso. E também tem a outra oficina que é monte seu próprio controle remoto. Então elas utilizam diversos materiais, frutas, massinha, papel alumínio e montam o seu próprio controle remoto para jogar o game. Perfeito. Aí essa do Ribeirão Shopping, que os horários? De quinta e sexta é a partir das 17
sábado e domingo a partir das 14. Perfeito. Em que lugar do shopping? Chama Sala Interativa. Perfeito. E é interessante isso, né? Em especial, essas ações que vocês realizam com a criança e os pais, para entender de fato esse funcionamento, né? Isso é muito importante que você falou, Luciano, essa parte de também os pais atuarem junto com o ensino da criança. Então, nós damos essas oportunidades, por exemplo, dessa aula de demonstração, para os pais conhecerem a metodologia da escola, onde os pais também podem participar dessa aula. Então, uma das aulinhas é a montagem de um robô. Então, os pais participam dessa montagem. Então, eu acho muito importante esse período que os pais passam junto com a criança, né? Ainda mais que essa vida corrida que nós temos. Então, essa aula de demonstração, por exemplo, os pais participam da montagem dos robôs. Essas atividades do shopping, por exemplo, os pais também podem participar dessa atividade. Nós sempre buscamos ter esse tipo de atividade para juntar a família, que seja a avó, o tio, o amigo, mas para juntar, se divertir e aprender um pouquinho sobre um conteúdo. Uhum. E de fato até para que os pais entendam esse tipo de estímulo, né? Porque às vezes em casa a gente acaba coibindo, né? Então a escola estimula e em casa a gente coíbe, né? Para ter esse equilíbrio. É lógico que você não vai deixar a criança desmontar o micro-ondas, né? Mas, né, aquele controle que está quebrado, aquelas coisas, olha, né, vamos brincar junto com isso, o próprio brinquedo tenta consertar em conjunto. Isso, né? É muito interessante isso também porque, como você falou, a escola incentiva a criatividade e a curiosidade das crianças. E o pai tem que entender essa parte. E é importante porque, às vezes, nós temos atividades que as crianças mexem com um circuito elétrico, que utiliza pilha. É totalmente inofensivo, mas, às vezes, a criança tem curiosidade de como é que funciona uma tomada. E nós mostramos como funciona, de onde vem a energia dela e qual o perigo dela. E se for utilizar, está sempre juntamente com os pais. E a gente sempre acaba muito isso, né? A gente tem um erro muito comum, que é a história do coibir assustando, né? Olha, não encosta que machuca, não mexe que tem bicho, e assim vai. Então, ao invés de estimular de fato a criatividade e a curiosidade, mostrando os riscos, mas também ensinando que é possível lidar com aquilo. Isso, exatamente. Eu dou muito exemplo também a criançada gosta muito de ver vídeos na internet, ou pesquisar coisas na internet. Eu acredito que simplesmente proibir o uso não tem um significado para a criança, mas você explicando do porquê daquilo, mostrando um caminho, tem esses vídeos que você vai aprender esses conteúdos, tem esses vídeos que você vê outro tipo de coisa, é mais válido para ela, ela vai entender o porquê eu não posso fazer isso agora e dar umas alternativas. Então, na escola nós pensamos muito assim mesmo, de você conscientizar o uso e não simplesmente proibir. Você mostra uma alternativa para aquele uso. Sem dúvida. Quando se pensa na questão dessa rotina das aulas, né? Vocês trabalham, por exemplo, na escola no contraturno, então a criança tem a aula normal e quantas vezes por semana, como é que é essa dinâmica de períodos? A escola funciona uma vez por semana, são 2 horas de aula. Então, a criança vai trabalhar as atividades durante esse período. Mas assim, como a gente trabalha por projetos, as aulas são sempre no mínimo em duplas, e aí em algumas aulas a participação de toda a turma é necessária para que se atinja aquele objetivo. E como finalização do módulo, que é o semestre, a gente sempre tem uma apresentação para os pais, como se fosse uma feira de ciências, do que foi aprendido na escola, dos projetos que foram montados ao longo do semestre. As crianças apresentam para os pais e, inclusive, para estimular essa participação e para que o pai saiba o que é que a criança está aprendendo com aquilo. Que às vezes alguns pais podem ter o receio. Ele já fica tanto no videogame, eu vou deixar ele para aprender coisa de game, de robótica. Então, assim, a ideia não é que ele fique jogando,
Ele vai aprender o que tem por trás desse jogo, qual conhecimento é necessário para criar um jogo desse, como que funciona um projeto de um jogo ou da elaboração de um robô, de um robô que desvia de obstáculo, por exemplo. Então é interessante assim, sempre tem uma finalização por módulo que é apresentando os projetos que foram desenvolvidos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito, não só do curso, mas também das oficinas, né? Lembrando que todas essas oficinas são gratuitas. Sim, elas são sem custo, lá no shopping é aberto ao público que quiser participar. Na escola, a gente só pede que entrem em contato conosco para a gente agendar a visita e reservar a vaga já, porque são vagas limitadas para as aulas experimentais. Para contato, pode ligar para o telefone que é da escola 3442-4442 ou entrar no nosso site que lá tem mais informações, que é www.escoladeinventor.com.br. A gente falava da questão das aulas, né? Uma vez só por semana, mas as turmas se reúnem uma vez só por semana. Vocês têm aulas vários dias da semana. Sim, a gente tem aula quarta-feira a sábado. As aulas tem aulas e turmas abertas para o curso. De segunda e terça a gente ainda está separando para desenvolvimento, planejamento, para os professores, os coordenadores terem um tempo de planejar a semana e planejar o semestre mesmo, né? Mas de quinta a sábado são as aulas. De quarta a sábado, perdão. E nesse perfil que o Henrique pergunta aqui, crianças a partir de 6 anos até que idade? Isso. Na escola, nós temos, no momento, 2 opções de curso. Seria o nosso curso Galileu, que ele, agora, nesse momento, é de 7 a 11 anos, e o nosso curso Da Vinci, que é para cima de 12 anos. No curso Galileu, as crianças vão aprender sobre a ciência e a matemática por trás da criação de jogos de computador. Então, vão criar jogos, vão criar animações, vão montar robôs logo no início do curso. Vão entender como funciona um computador, vão desmontar um computador. E o módulo Galileu, nós dividimos em 3 módulos, Luciano. O primeiro módulo é essa introdução ao assunto da programação, introdução à robótica. A criançada já monta um robô, já cria jogos, desmonta o computador. Já no segundo módulo, ele é a ciência por trás dos robôs. Então, como funciona o motor dos robôs? Então, a criançada desmonta um motor, constrói um próprio motorzinho. De onde vem a energia dos robôs? Então, para isso, elas constroem uma pilha utilizando batata. Então, elas criam um sensor, elas mesmas, de robozinho. Veem o que é um circuito elétrico, um circuito em série. Já no terceiro módulo do curso Galileu, ele é voltado para aprofundar na robótica. Então, elas já vão montar outras estruturas robóticas, conhecer outros sensores e estão aptas a participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é bem interessante também. Já no curso Galileu, que é voltado para os mais velhos, que é o curso Da Vinci, desculpa, que é voltado para acima de 12 anos, a criançada já começa na robótica, conhece outros sensores, montam estruturas diversas de robôs, só que sempre voltado para resolver um problema da vida real. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é, por exemplo, um dos projetos da criançada mais velha é desenvolver uma bengala para um cego. Então você coloca um sensor de distância. Sempre que essa bengala identificar um muro, ele vai tremer a mão da pessoa. Então, o curso Da Vinci também junta algo que chama Internet das Coisas, que seria juntar todas essas informações num servidor e transformar aquilo em alguma ação. Então, por exemplo, o da bengala identifica que tem algum obstáculo ou a pessoa caiu em algum buraco, ela pode apertar um botão e pedir um socorro para alguma pessoa. Perfeito. Para quem quiser mais contato, saber um pouco mais do curso, quais são os caminhos, Lívia? É interessante ligar na escola, no telefone 3442-4442, entrar no site escoladeinventor.com.br ou ir visitar a gente mesmo.
A escola fica na rua Magda Perona Frossart, número 770, no Jardim Nova Aliança, em Ribeirão Preto. Então, todos convidados a ir nos visitar. E relembrando, né, ao longo dessa semana, no Ribeirão Shopping. A partir de hoje, estaremos no Ribeirão Shopping hoje e sexta-feira, a partir das 17 horas, sábado e domingo, a partir das 14 horas, com as oficinas gratuitas para as crianças a partir de 6 anos de idade. Perfeito, já tem programação aí para fazer com as crianças nesse final de semana e no próximo também. Muito bem. Que continua com essas ações. A Vanessa parabenizando pela ideia, achou realmente instigante aí ter essa possibilidade de estimular não só a criatividade, mas a curiosidade das crianças. Legal, Vanessa. Venha conhecer a escola. A gente falava, né, nos blocos anteriores disso, né, da criança chegar instigada em casa e tal. Tem relatos disso mesmo, da criança querer desmontar tudo? Temos. Desmontar e não querer ir embora da escola, né? Um dos casos que acontece muito lá é o pai ter que entrar dentro da sala, sábado, sábado ou de dia de aula, ter que entrar dentro da sala e tirar a criança, e ela fica lá querendo mostrar tudo que ela fez, querendo falar, não pai, mas olha, dá para fazer assim, e o pai precisando ir embora, não, vamos embora, que isso já deixa a gente muito feliz, assim, mostra que uma das nossos conceitos, assim, que é ter uma aprendizagem divertida e não maçante, está acontecendo. Sem dúvida. E de fato é isso, né? A criatividade parece que tem esse espectro bonito aí, né? A partir do momento que você estimulou, né, é fileira de dominó, né? A coisa só tende a caminhar e vai influenciar. A gente está falando de um estímulo que é mais na área de exatas, mas que vai estimular as outras áreas, porque curiosidade abrange todas as áreas e vai estimular essa criança muito. Isso, exatamente. A criatividade está em todos os aspectos, né? Do cientista, que precisa ser curioso e criativo, ao professor de português, que tem que ter uma criatividade para ensinar aquele assunto. Então, isso está muito intrínseco na parte da pesquisa, de ensinar, da curiosidade das pessoas, né? Então, é muito interessante essa parte. Maravilha. Lívia, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, tá certo? E quem sabe na próxima a gente não monta algo aqui para estimular e para mostrar ao pessoal como funciona. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal a conversa. Obrigada, Luciano. Fábio, obrigado pela presença, o programa está sempre de portas abertas aqui. Obrigado, Luciano, a você, esse convite foi muito divertido. Nós sempre fomos muito felizes de mostrar o nosso trabalho. Muito obrigado.